Olá, amados, sejam bem-vindos. Continuando a leitura do livro From Babylon to Timbuktu, Ramsés II. Ramsés II era o quarto rei da 19ª dinastia e o filho de Seti. Ele era puro preto, tinha lábios grossos e um nariz largo como o povo do Sudão Ocidental hoje. Ele era um faraó de guerra, trabalhador e enérgico, governando o Egito por 67 anos. Nos primeiros anos de seu reinado, ele se dedicou à importante campanha contra os hititas. Em Cádiz, perto da Síria, a batalha era indecente. Finalmente, ele assinou um tratado de paz permanente com o rei dos heteus, casou-se com a filha do rei e os demais anos de sua vida eram relativamente pacíficos. Ramsés II também é conhecido por seus projetos nacionais de trabalho público, porque esses projetos exigiam o trabalho forçado de milhares de escravos hebreus. Ele é conhecido como o faraó da opressão. Ele era uma personalidade jactanciosa, vaticosa e era uma personalidade tétrica que procurava surpreender a humanidade ao cobrir o país com esculturas megalíticas. Este Ramsés transferiu a capital para o delta do Nilo. Os judeus negros construíram as cidades do tesouro, Pitom e Ramsés. Ramsés desenvolveu o delta do Nilo e fez com que os escravos construíssem os megalíticos do Egito, a colunata em Luxor e seu gigantesco pilão, em frente ao qual colocou 6 estátuas colossais de si mesmo. Cada uma dessas estátuas tinha quase 60 pés de altura. Ramsés II apagou os nomes de seus antecessores dos registros e substituiu o dele. Este Ramsés também construiu o Salão Hipostyle em Karnak e o templo chamado de Ramseu, perto de Tebas. Durante este período, o Egito gozava de um alto grau de prosperidade, um grande boom logo antes da recessão. Quando Merneptah, filho de Ramsés II, chegou ao trono, todo o império se desmoronava. Moisés entrou no Egito, provavelmente durante o reinado de Ramsés II ou Merneptah. Ele, Moisés, foi comissionado pelo Deus de Israel para descer ao Egito e dizer ao faraó que deixasse o povo dele ir. Moisés não teve grande dificuldade em entrar no palácio de faraó. Ele havia sido criado no palácio do rei e ele conhecia o protocolo egípcio. Ele decidiu entrar no palácio no momento em que faraó estava entretendo vários embaixadores de nações estrangeiras. Depois que o Egito ficou fraco e aterrorizado com o flagelo das 10 pragas, Faraó concordou em emancipar os escravos hebreus. Começando com o reinado de Merneptah e os reis da 20ª dinastia, o Egito estava em declínio. Houve revoltas em todo o império. É evidente que a emancipação dos escravos hebreus pode ter desencadeado essas revoltas, produzindo uma reação em cadeia. A fraqueza em casa e os ataques dos inimigos externos marcaram a derrota e o declínio do império. No 10º século a.C.,
Os líbios invadiram o Egito e estabeleceram a 22ª dinastia das Bubastitas. Sob esta dinastia líbia, o Egito tentou reviver o império. Shishonq ou Shishak invadiram a Palestina e entraram em combate com a dinastia davídica. Naquele tempo, a maioria das tropas de Shishak ou Shishak, eram liabais e cuxitas. Após 200 anos de governo líbico, os cuxitas invadiram o Egito e o Oriente Médio, fazendo-se um grande poder. Então os assírios, os babilônios, os persas, os gregos, os romanos e os árabes invadiram o Egito consecutivamente, terminando o domínio egípcio.